103, né? Vamos começar. Eu queria agradecer a presença de todos, né, que estão aqui hoje. A gente tem vários participantes, então é muito bom ter esse público aqui presente. Agradecer imensamente a professora Flávia. A professora Flávia foi minha professora, né? Então eu tive muito prazer de ser aluna dela. Com certeza uma das melhores professoras que eu tive. E ela é médica veterinária, é professora na UFLA, né, na Universidade Federal de Lavras, e é uma referência no Brasil e no mundo na área de nutrição de cães e gatos. Então, é um prazer muito grande te receber e fique à vontade, viu, professora? Obrigada. Gente, eu é que agradeço. Que bom que a gente agora tem essa oportunidade, pelo menos alguma coisa de positivo, né? Para Com poder, certeza. né, levar um pouco de conhecimento, trocar ideias. Então, isso é uma coisa boa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição de cães e gatos. Vai ser uma visão introdutória, uma vez que a nutrição de cães e gatos, assim como todas as outras, ela é bem extensa, não é complexa de forma alguma, só que para a gente e para vocês que têm uma visão de zootecnia, zootécnica, de animais de produção, demora um pouquinho para entender que nós estamos trabalhando com animais que são muito longívos, vão viver aí 20, 15, 20, 25 anos, então a visão nutricional, ela tem que ser um pouquinho diferente do que a gente trabalha com nutrição de animais de produção. Ops. E, ok, só que não está passando. Ah, passou. Bom, e aí nós temos que pensar sobre os nossos carnívoros. E já começa por aí, são carnívoros. Mas exatamente o que é isso? O que é a nutrição de carnívoro? O que nós devemos seguir uma vez que há milênios nós estamos modificando. Ups, perdão. Pode anotar. Há milênios, então, nós estamos modificando a genética deles e, consequentemente, isso acaba influenciando na nutrição. Se a gente pensar em dietas ancestrais, ou seja, se a gente pensar nos carnívoros hoje, e tendo como ancestrais do nosso gato e cão doméstico o lobo e o gato selvagem, a gente percebe que mudou muita coisa na alimentação e também na resposta nutricional desses animais. Bom, para começar, a gente precisa definir o que é nutrição e alimentação. A nutrição é a interação dos nutrientes com as células do organismo. Fala, nossa, Flávia, então não deveria ter mudado. Um lobo e um cão deveriam ter a nutrição e a resposta a nutrientes bastante semelhante, o que não é verdade. Porque a partir do momento que nós interferimos ao longo todos esses milênios com seleção natural ou feita pelo homem, nós modificamos genes e nós modificamos a resposta desses genes aos nutrientes, que é o que a gente chama de nutrigenética, e nós também modificamos a resposta desses genes, os nutrientes, interferindo na resposta gênica, que é o que a gente chama de nutrigenômica. De qualquer modo, o que nós tínhamos?
Estou tentando passar aqui, tá, gente? Isso daqui tem um sistema nervoso e não passa. Professora, é porque assim ativou uma caneta. Aí a Não, caneta tá marcando. Lá não, embaixo a senhora consegue passar não era certinho. para ativar. Por que que eu ativei? Eu ativei porque alguém me pediu para fazer anotação. E agora, eu não... Ah, alguém pediu ali em cima para pedir para anotar, né? Não, isso daqui é um recurso de interação, professora. Não precisa aceitar, não. Pode seguir. Tá, ok, passamos. Bom, então vamos entender um pouquinho os nossos carnívoros. Deixando bem claro que a denominação, ela atende a 2 pontos. O primeiro deles, taxonomia. Né? O segundo, né? Preferência alimentar. Então, quando eu falo que um animal é um carnívoro, eu posso estar falando de onde ele está inserido na taxonomia e eu posso estar falando a preferência alimentar dele. Então, vamos ver na taxonomia, carnívoros anatômicos. Nós temos um grupo imenso que está dentro da ordem carnívora e que inclui características semelhantes para todos esses animais. E essas características são dentes pontiagudos para rasgar a presa, caninos, molares fortes para macerar ossos, garras para apreensão da presa, e estômago relativamente grande, intestino delgado, grande, intestino grosso, curto. Então, nós temos características muito específicas para toda a ordem carnívora. O que não significa que todo carnívoro que está dentro dessa ordem tenha preferência por carne. E aqui nós temos um exemplo muito bom. Tá? Os hialurídeos, que são os pandas, eles pertencem, sim, à ordem carnívora e eles estão na superfamília Canodeia, ou seja, são primos dos canídeos. Mas eles têm um hábito alimentar extremamente peculiar. Eles comem bambu, folhas, brotos, etc. Com uma estratégia tão peculiar quanto eles precisam de comer uma quantidade muito grande de matéria seca para aproveitar os nutrientes desse bambu, que não é usual com essa estrutura anatômica e fisiológica que o panda tem. Mas ele prefere. Então, carnívoros anatômicos, todos são. Aí nós entramos na questão dos carnívoros preferenciais. Que são os carnívoros preferenciais? São aqueles que preferem carne por uma série de questões, desde questões relacionadas a papilas gustativas, que percebem muito sabor umami, que é aquele sabor levemente adocicado da carne, até outros aspectos. Eles preferem, então eles são predadores. Eles vão buscar presas. Só que muito além do preferir, nós temos, e aqui se encaixam os canídeos e os felinos. Só que, mais além da preferência, nós temos adaptações metabólicas. O que são essas adaptações metabólicas? São adaptações que foram surgindo ao longo também de milênios, que fizeram os animais se especializarem ou não se especializarem, ao contrário, se tornarem mais genéricos com relação à alimentação, mas fizeram um grupo de carnívoros se especializar
em aproveitamento do que existe na presa, que é proteína e gordura. Por outro lado, os cães, até por interferência humana, eles se tornaram extremamente abertos a novas possibilidades genéticas. E eles começaram a apresentar, ao longo do processo evolutivo, genes que possibilitavam eles a aproveitar mais do que proteína e mais do que gordura. Então, eles começaram a apresentar genes para aproveitamento de carboidrato. Tem um trabalho muito lindo na Nature, de 2013, que é um trabalho que compara o genoma de lobos e de cães. Eles pegaram 12 espécies de lobos ao redor do mundo, pegaram 52 raças de cães, vários exemplares, e fizeram o genoma desses lobos e desses cães. E eles encontraram coisas muito interessantes. Agora, as duas, um genoma extremamente parecido, 99,4, tanto que eles se reproduzem, eles se acasalam e têm crias viáveis e férteis, só que eles encontraram nesse 0,4% diferenças bem significativas. Uma delas foram nos genes que codificavam a digestão do amido. Amilase, maltase, etc. Cães, dependendo das raças, porque teve diferença entre raças e teve diferença, inclusive, entre indivíduos, mas cães apresentavam um número de pares de gene para a digestão do amido muito mais alto do que lobos. Enquanto que lobos apresentavam de 2 a 6, cães apresentavam de 10 até 25. A média foi de 15 pares a mais. Só que não parou por aí. A expressão gênica desses genes, em lobos, ela era apagada. Não se expressava, ou seja, embora eles tivessem poucos genes para a digestão do amido, esses genes não eram expressos. Um grande problema para lobos, ou melhor, não é um problema porque eles, com o hábito alimentar dele de presas, etc., mas isso lobos europeus, os lobos que eles avaliaram. Por outro lado, cães apresentaram uma quantidade muito grande, além de ter uma quantidade grande de expressão gênica. Isso significa que cães são muito mais hábeis para digerir o amido do que lobos, os que o transforma, até pela questão da preferência, eles não deixam de ser carnívoros, mas eles passam a ser carnívoros facultativos. Ou, eu não gosto de usar a palavra onívoro, porque eu acho que ela não é adequada, mas os carnívoros facultativos, sim. Já os carnívoros metabólicos, eles desenvolveram uma série de rotas que não permitem eles aproveitarem muito bem o amido, mas aproveitarem muito bem a proteína e a gordura. Uma outra característica que eles encontraram no genoma é a genes para expressão cognitiva. Cães têm um número muito maior de genes para cognição, respostas cognitivas ou inteligência, que lobos. Então, isso explica bastante coisa. Muito bem. Eu já adiantei esse quadro para vocês. Então, na Superfamília Canidia, nós temos famílias com hábitos alimentares extremamente distintos, muito embora todos sejam da ordem carnívora. Então, nós temos desde os onívoros, que são ursos, os procionídeos, que são texugos, os alurídeos, que são estritamente herbívoros, que são os pandas, e na ordem carnívora inclui os canídeos,
na ordem não, perdão, e com hábitos carnívoros. Os canídeos, lobos, cães, embora o lobo seja um carnívoro mais restrito e os cães mais facultativo, e os mustalídeos, que são os ferrets, as doninhas, os furões, etc., que são extremamente restritos, como todos da superfamília Felidia. Aí, da superfamília Felidia, eu tenho os viverídeos, que são os lêmures, o lemur, eu tenho os hienídeos, que são as hienas, e eu tenho os felídeos, que são todos os gatos grandes e pequenos. Todos eles têm adequações metabólicas para um bom aproveitamento de carne e gordura e baixo aproveitamento de produtos de origem vegetal. Do gato, hoje nós colocamos que o gato, embora ele seja um animal doméstico, ou seja, está presente em um ambiente doméstico, ele não é um animal domesticado, até por suas respostas cognitivas. Até hoje, ele tem características selvagens inerentes, coisa que os nossos cães já perderam. Os cães, sim, são domesticados, enquanto que gatos a gente classifica como domésticos. Como que foi essa aproximação, ou seja, essa vivência desses animais em ambiente doméstico? Eles tiveram uma etapa de caçador exclusivo, onde tinha fartura muito grande de presas. Principalmente na época que o ser humano começou a armazenar grãos. Antigo Egito, etc. Então, atraía muito pássaros, muito roedores, e com isso atraíam gatos selvagens, que é a origem dos nossos domésticos. E esses gatos passaram a tolerar os homens, não era realmente uma tolerância, não mais que isso, enquanto que os humanos também, por eles diminuírem as pragas, também passaram a tolerar. Gatos, com raríssimas e honrosas exceções, felinos, a não ser os grandes felinos, leões, hienas, que caçam felídeos, que caçam em grupos, eles são, na grande maioria, caçadores solitários. E como que são as presas? São normalmente presas pequenas, ratos, pássaros, insetos, lagartos. Alguns felídeos conseguem pescar, mas todos eles têm como características pequenas porções e gestão de pequenas porções. Isso persiste até hoje. Os nossos gatos domésticos, eles também se alimentam em pequenas porções, normalmente 8 a 12 porções, né, distribuídos tanto de dia quanto noite. Eles não têm escolha por hábito diurno noturno, e normalmente essas porções são ao redor de 15 a 30 quilocalorias. Então, eles comem em pequenos bocados distribuídos ao longo do dia e da noite. Cães são diferentes. Eles conseguem ingerir em um tempo muito curto, cerca de 5 a 10 minutos, toda a necessidade energética que eles necessitam diária. Ou seja, eles comem de uma só vez. Eles conseguem comer grandes quantidades. Qual que era a característica da alimentação anterior dos ancestrais, do gato selvagem, etc.? Proteína, gordura e água. 70% em média de água. Por que eu estou falando isso? Nossa, todo mundo sabe o que um gato selvagem come: presa. Presa é muito tenra, tem alta quantidade de água. Bom, essa mudança para o que nós temos hoje para os nossos gatos domésticos
de alimentação seca, prioritariamente ração extrusada, com proteína e gordura moderada e uma grande quantidade de amido, porque é necessário esse amido para formar essa ração extrusada, ou seja, para ter extrusão, isso daí levou a um problema sério. Por quê? Porque esses gatos selvagens, eles têm, então, uma ingestão de proteína, grande quantidade de gordura, ou seja, eles produzem água metabólica, e a água metabólica, ela tem uma produção alta a partir da gordura, e eles ainda conseguem ingerir água da presa. Considerando que gatos são animais desérticos, eles podem passar a vida inteira sem água de bebida. E o que acontece? Como eles têm essa ingestão de gordura com produção de água metabólica, água da presa, eles não formam muitos cálculos urinários. Como que o cálculo urinário é formado? Pela eliminação e por uma urina muito densa, né? Eliminação de determinados elementos minerais e por uma concentração urinária. E gatos são expertos em concentrar a urina, porque eles são animais desérticos. Então, até hoje, eles mantêm esta fisiologia de concentração urinária. Gatos selvagens não têm problemas de cálculo, porque, muito embora eles tenham uma concentração urinária, eles têm uma ingestão de água suficiente. Além disso, predomina na dieta deles, né, ânions. Quais seriam? Fósforo e enxofre, basicamente. Por ter ânions, a urina vai ser ácida, então vai evitar a formação de cálculos de estruvita. Por outro lado, os nossos animais, hoje, eles comem ração seca. Como eu disse para vocês, tem proteína moderada, gordura moderada, carboidrato alto. Isso depende muito da ração, porque hoje nós já temos rações com proteína alta, gordura alta, carboidrato moderado. Mas desse alimento, somente 10% de água vem do alimento. Isso significa que o gato precisa beber água. E eu costumo brincar que gatos não bebem água, gatos comem água. E por esse hábito de não beber água, mesmo com modificações de temperatura, modificações na matéria seca, acaba levando uma concentração muito grande de urina num alimento que tem excesso de cátions, magnésio e cálcio. Isso pode levar, ou melhor, isso leva ao grande problema que nós temos hoje de clínica felina, a maior casuística que nós temos de cálculos de estruvita. Então, esse é um dos problemas na alimentação atual para os nossos gatos domésticos. Para os cães, eles também eram carnívoros restritos, a dieta era basicamente de produtos de origem animal, também proteína e lipídios, tinha uma ingestão de fibra baixíssima, muito baixa, a não ser aqueles animais que eram, por exemplo, numa matilha ou numa alcateia, aqueles animais que comiam por último, mas era uma ingestão muito baixa. O que aconteceu? A proximidade com o homem e a parceria, né, não foi tolerância, foi uma parceria. Os cães, eles aceitaram docilmente serem domesticados e aceitaram os homens como da alcateia deles, inclusive dando posição a eles de chefe alfa, de alfas.
E com essa proximidade, foi havendo uma mudança gradual com um aporte maior de carboidrato, sendo que a espécie adaptou muito bem, tanto fisiológico quanto metabólico. Por isso que ele passou a ser considerado um carnívoro preferencial. A alimentação hoje atual dos cães são dietas elaboradas. Nós temos várias modalidades, mas a maioria dos cães se alimentam com monodietas. O que é isso? É um outro conceito que eu vou introduzir para vocês um pouquinho mais à frente, tá? Inclusive comparando. Mas, de qualquer forma, essas dietas, mesmo as rações mais elaboradas, elas ainda seguem padrão de dieta de animais de produção. Carboidratos ainda são altos, porque eles são necessários para o principal processamento da ração, que é a extrusão. O que nós temos hoje? Nós temos alimentação comercial, nutricionalmente balanceada. Nós temos alimentação, é outra modalidade, aqui são modalidades, alimentação que a gente chama de alimentação natural. Eu não gosto dessa expressão, eu gosto de alimentação biologicamente apropriada, que é aquela alimentação que a gente tenta aproximar ao que o animal comeria se ele estivesse na natureza. E essa alimentação bioadequada, ela segue padrão de dietas para humanos, muito embora dietas para humanos não sejam de todo adequado para cães e gatos também. Então, hoje, nós pensamos em uma nutrição mais moderna, já estamos trabalhando com nutrição individualizada, isso desde o advento do genoma. Então, hoje, é uma ciência muito recente, as ciências ômicas, que elas são traduzidas por várias e formam um conjunto. As ciências ômicas, elas são a nutrigenética, nutrigenômica, a epigenômica, e aí nós temos dentro da nutrigenômica, nós temos fracionados, tá? O que a gente chama de proteômica, metabolômica, etc. Mas por este conhecimento recente, não tem mais do que 20 anos, nós estamos parando de enfocar somente macronutrientes e necessidades mínimas, mas trabalhando com um enfoque com micro e com nanonutrientes. Os micros já são usuais para vocês, são todos aqueles micros que vocês veem na nutrição, minerais, vitaminas, etc. Mas os nano, eles estão tomando uma importância muito grande dentro dessas ciências ômicas, que são basicamente aqueles que têm função metabólica funcional. É o que a gente chama de nutrição funcional ou nutrição de precisão. E aí entra os polifenóis, os carotenoides, uma série de moléculas que são funcionais. Elas vão além da nutrição normal. E dentro desse conceito, hoje a gente já está trabalhando com a nutrição de cães e alimentação também, um conceito mais amplo que a gente considera não só a parte de manutenção da vida, a gente considera alegações de saúde, nutrição molecular e alimento como prevenção primária a doenças, tanto para cães quanto para gatos. Bom, vamos ver, então, como são os felinos selvagens e gatos domésticos. São muito iguais. Ao contrário de cães que tiveram várias diferenciações genéticas, gatos domésticos e felinos selvagens, ambos ainda apresentam dificuldades na digestão do amido. Eles têm uma disseminação hepática imensa de proteínas, ou seja, eles adaptaram o metabolismo hepático a disseminar
uma grande quantidade, mais de 50% dos aminoácidos aportados. E não importa se o aporte é mínimo, médio ou máximo, ele continua disseminando 50% a 60%. Isso faz com que gatos tenham uma necessidade muito mais alta de proteína e de aminoácidos do que cães. Eles têm essa adaptação a condições áridas, ou seja, são animais desérticos. Por essa condição, eles podem ter problemas de dituífe, doença do trato urinário inferior de felinos. Eles têm necessidades específicas que são encontrados somente em produtos de origem animal, quando na forma natural. Eu vou mais à frente, eu falo o que é isso para vocês. Mas, por exemplo, vamos falar agora. Gatos, eles necessitam de ácido araquidônico, que só é encontrado em gordura de origem animal. Eles necessitam de taurina, que só é encontrada em tecidos de origem animal crus, porque a taurina é extremamente termolábil. O que isso significa? De onde vem a taurina nas rações? Rações, elas passam por um processamento a mais de 120 graus. Como eu falei que a taurina natural é extremamente termolábil, se eu cozinho uma carne, perde-se a taurina. A taurina é bastante encontrada em coração cru, tá, gente? 300 vezes mais do que no tecido muscular. Mas se eu cozinho o coração, perdeu também. Então, para o gato ter acesso à taurina natural, ele precisaria comer presas cruas. Uma vez que os nossos gatos domésticos comem ração, a taurina ela tinha que ser resistente ao calor. E aí nós trabalhamos com taurina sintética. Essa taurina ela é a partir de compostos de nitratos em fornos de alta fusão, tem todo um processo. Tá? E, novamente, eles têm uma regulagem na ingestão de água muito ruim. Isso significa que o alimento mais adequado para gatos é o alimento úmido. Nossa, Flávia, mas a gente trabalha com alimento seco. Uhum. Eu tenho 4 gatos. Na verdade, eu tenho um gato normal e 3 pesos pesados. Eu tenho 3 mênicos. Eu tenho que ficar fazendo coisas mirabolantes para eles tomarem água. E, óbvio, os meus tomam bastante água, porque eu tenho fontes, eu faço sopinha para eles, onde eu diluo sachê de alimento úmido com água e eles acabam tomando, água flavorizada. Enquanto eu tinha só 2, eles bebiam leite, só que o meu terceiro tem uma intolerância a leite, os outros 2 não tinham. Isso é uma longa história, talvez eu não fale aqui. Ou seja, eu preciso forçá-los a tomar água. Já com o alimento úmido, que está voltando ao hábito agora, está crescendo bastante alimento úmido no mundo e no Brasil, é uma alimentação mais bioadequada, porque eu não preciso ficar forçando o gato a beber água. Aquilo que eu falei para vocês, gatos comem água. Agora aqui, eu quero fazer uma distinção muito importante para vocês que estão começando, para não incorrerem em erros. O que é nutrição e o que é nutrologia? Todas as vezes que eu pergunto, eu tenho como resposta: nutrólogo é o médico veterinário. Eu falo: eu sou médica veterinária e eu sou nutricionista. Eu não sou nutróloga. A nutrição
Ela é uma ciência de base onde estuda a interação nutrientes, célula, metabolismo. A nutrologia é uma especialidade da saúde, onde estuda a relação doença e estado nutricional do paciente. Então, é completamente diferente. O que um nutrólogo faz? Na medicina humana, é privativo do médico. Então, é uma especialidade médica, ou seja, preciso formar em medicina e depois fazer a especialização em nutrologia. E o médico nutrólogo, ele vai acompanhar o estado nutricional do paciente, entender as doenças relacionadas com aquela nutrição que o paciente está recebendo, diagnosticar, privativo também do médico, prevenir e tratar, inclusive, com alopatia, né? Com medicamentos, né? Dentro da... Perdi a palavra. Da terapêutica. Né? O nutricionista. O nutricionista, ele trabalha, primeiro, é uma ciência e é uma profissão humana, né? Estou falando em humanos por enquanto. É privativo dele fazer toda a nutrição normal, planejar, analisar, supervisionar, avaliar dietas, prescrever, formular, tanto para humanos saudáveis quanto para humanos enfermos. Tanto que nutricionistas trabalham dentro de hospitais dando assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial. Isso significa, né, que quem traça dietas é o nutricionista, não é o nutrólogo. O nutrólogo, ele avalia doenças, né, e faz diagnóstico. Se a gente transpor isso para nutrologia e nutrição animal, o que nós podemos colocar? A nutrição, a mesma coisa. Um nutricionista animal pode fazer a mesma coisa que faz um nutricionista humano, inclusive dietas para animais enfermos, que é o que a gente chama de nutrição aplicada à clínica. E aí, nós temos 3 profissionais que estão aptos, né, dentro das características da sua profissão, a atuar como nutricionista, que é o zootecnista, o agrônomo e o médico veterinário. Então, um zootecnista pode trabalhar com nutrição clínica? Pode. Um agrônomo? Pode. Pode. Dentro das suas prerrogativas estabelecidas pelo conselho de classe, ele pode. Ai, mas ele não tem conhecimento. Gente, diferente. Ter conhecimento, ter expertise é uma coisa, poder atuar profissionalmente é outra. Se tem dentro do conselho de classe essa prerrogativa, ele pode atuar. O nutrólogo. O nutrólogo, ele é privativo do médico veterinário desde que ele faça uma especialização em nutrologia. E aí vai envolver diagnóstico de doenças. Como o veterinário também pode ser nutricionista, normalmente as especialidades de nutrologia envolvem nutrologia e nutrição. E ele acaba sendo um nutrólogo e nutricionista. Tá? Já em humanos, tem uma distinção bem clara, inclusive privativa. E aqui nós vamos entrar no conselho de nutrição mínima e de nutrição ótima. O conceito de nutrição mínima é aquela quantidade de nutrientes que deve ser aportado para não ter distúrbios metabólicos carenciais. Ou seja, é o mínimo que o animal precisa comer para não apresentar
uma doença carencial relacionada à escassez de nutriente. Exemplo: baixa proteína na dieta, o animal vai começar a apresentar hipoproteinemia, anasarca, edemas, etc. Esse é o conceito de nutrição mínima, só que entre a nutrição mínima e a nutrição ótima, nós temos uma distância muito grande. Porque a gente não preocupa só com carências. Além das necessidades nutricionais, a gente tem que preocupar com a saúde do animal, e aí entra a nutrição, né, nano, né, molecular, satisfação do animal, segurança alimentar do animal e do tutor. Detesto essa palavra, mas já estou me habituando a ela. E adequação aos hábitos e preferências alimentares, focando o bem-estar. Tá super na moda, né? Bom, e daí? Eu vou dar alguns exemplozinhos que eu sempre gostei de associar nutrição a carros, inclusive a Fórmula 1. Mas imagine que você anda a pé. E aí, você ganha um carro, ou compra um carro. Vamos falar sempre de carro zero, tá, gente? Tá? Um rim, mas que seja. Qual é a função do carro? Te levar e trazer com segurança, comodidade, em um tempo muito menor. De qualquer carro, a função é te transportar em condições, tá, seguras, em te transportar. Então, vamos pensar no carro mais popular e a ração econômica. O que o carro popular faz? Ele te transporta. E o que a ração econômica faz? Ela garante a nutrição mínima. Bom, qual é, se alguém de vocês quiser abrir o microfone, pode. Qual é o melhor carro para vocês? Pode responder. O meu, professora. Qual que é o seu? Um Kwid branco, o melhor carro que existe, professor. Perfeito. Mas alguém quer falar mais alguma? Mais algum? Maravilhoso. Hum, Tesla, professora. qual? Tesla. Ok. Por causa do quê? Gostei dessa resposta do Tesla. É o carro mais sustentável que tem, né? Sustentável, econômico. Linda essa sua resposta. Nunca ninguém tinha me dado. Já vou incorporar ela aqui. Porque eu falo muito também de sustentabilidade do planeta, pegada de carbono, quando eu vou falar em dieta para cães e gatos. Ok. Talvez não nessa palestra, mas eu falo. E eu adorei seu exemplo do Tesla. Já vou colocar ele aqui. Bom, a ração econômica, ela permite que o animal não desenvolva carências. Tá? Acontece que você melhorou um pouquinho e aí você resolveu trocar o carro por um... eu escolhi aleatoriamente, tá? Eu fui pelos preços. Tá? Por um Renault Sandero, que é mais caro, 1.0 é mais caro do que aquele outro. Aquele outro era o mais barato do Brasil, custa 39 mil. Eu acho que esse Sandero custa 60. É mais ou menos o que a gente tem para ação padrão. Já começa a ter alguns benefícios, mas continua mantendo a função primária de transportar. O desempenho é um pouquinho melhor, mas não tem tantas diferenças. A mesma coisa a ração econômica, a ração standard.
ela continua sendo feita com altas quantidades de carboidrato, sem fórmula fixa, proteína baixa, lipídios baixos, presença de corantes artificiais, presença de antioxidantes artificiais, etc. Aí você melhora um pouquinho e compra esse, que eu nem sei falar o nome. Mesma coisa a ração premium. Aí já tem. Todos hoje têm airbag, né? Mas já tem ar-condicionado, vidro automático, etc. Tudo de fábrica, tudo lindo, roda de liga leve, a mesma coisa a ração premium. Já tem quantidades mais altas de proteína, lipídios. Já tem a introdução de alguns ingredientes funcionais, relações ômega 3, ômega 6, fibras com efeito pré-biótico, né? Outros funcionais, como, por exemplo, iuca, que diminui o odor fecal, zeolita para a saúde intestinal, mananoligosacarídeo, tá? Frutoligosacarídeos, etc. Aí nós vamos para uma ração super premium. Aí vocês vão falar, nossa, Flávia, você só escolhe carro esquisito, né? Pois é, esse é o meu, tá, gente? Ou raiva que me deu quando a Ford fechou. E agora eu tô com essa encrenca, tá? Que é um carro maravilhoso, mas eu podia ter comprado outros carros, muito mais. Escolhi mal minha ração super premium. E isso acontece. Dentro da mesma faixa, da mesma categoria, tem algumas excelentes, outras nem tanto. Aí a ração super premium, ela já é baseada em conceitos de biologicamente adequado, holístico, alegações de saúde, tem alta palatabilidade, tem alta proteína, alto lipídio, baixo carboidrato, tem uma série de ingredientes funcionais mais caros, por exemplo, L-carnitina, glicosamina, taurina, né, condroitina, etc. Ou seja, é uma ração que tem um valor funcional muito mais alto do que a ração de linha econômica. E aí nós temos as rações específicas, que são aquelas, eu vou dar alguns exemplos para vocês, as grain-free, ou seja, livre de grãos, as rações com proteínas específicas, rações individuais, tá? Para indivíduos, sim, nós já temos isso. Dietas baseadas em multidietas, etc. Essas rações específicas, tá? Já falei algumas, né? Alimentos orgânicos, livres de grãos, é uma tendência. Aqui no Brasil, nós já temos umas 5 ou 6 marcas. Super prêmio, ultra prêmio, dietas à base de carne, à base de proteína. E as grain-frees são as principais representantes dessa categoria. E aí nós temos o alimento individualizado, que é o que se chama de alimento natural, que nós temos várias modalidades, desde alimentos caseiros a alimentos crus, que a principal representante dessa categoria é a dieta BARF, tá? Mas a gente tem outras modalidades, tem o Pre-Model, tem o Meat-Bone, etc. Alimentos caseiros, BARF, etc., quando bem formulados, esse daqui é um alimento comercial com estilo de alimento caseiro, a Pet Delícia, que ele é todo feito com ingredientes da alimentação humana. Só que alimento caseiro não é resto de comida. Resto de comida é isso daqui, ou andar a pé. Aí, quando eu volto e pergunto para vocês,
Para os animais do Brasil, nós temos 59 milhões de cães e mais de 30 milhões de gatos. Qual foi a ração que mais agregou ao status nutricionais dos cães no Brasil? Podem chutar. Dessas todas que eu mostrei para vocês. Chuta, gente. O resto de alimento, professor. Oi? Resto de comida, jamais. Resto de comida levava a carências seríssimas. Osteodistrofias, etc. Ainda bem que nós acabamos com isso há mais de 35 anos. Mas dessas todas que eu mostrei para vocês, linha econômica, standard, prêmio, super prêmio, específica, qual que vocês acham que mais colaborou para o status nutricional global? Professora, estão falando no chat várias aqui. Eu não consigo ler o chat, alguém tem que ler para Alô, mim. econômica, prêmio, standard, super prêmio. Gente, acertou quem falou econômica. Por quê? Porque se o animal não comesse econômico, o que ele iria comer? Resto de comida. Que é isso. Ou nem comeria. Ou seja, eu prefiro, lógico que eu prefiro uma Lamborghini. Mas uma vez que eu não tenho dinheiro para uma Lamborghini, eu me contento muito com o primeiro carrinho lá, o do início. E, na verdade, 70% dos cães no Brasil comem ração econômica. E isso, nós tivemos uma diminuição das doenças carenciais absurdamente. Então, quando eu falo, a Super Prêmio é a melhor ração. Claro que é, se eu não comparo a seus pares. É a mesma coisa de vocês me falarem, a Lamborghini é o melhor carro. Então, eu vou sair recomendando que todo mundo tenha Lamborghini no Brasil. Vocês entenderam uma lógica? A gente precisa comparar aos seus pares. Se os animais comiam resto de comida e passavam fome, porque o que a gente mais tinha há 35 anos atrás era raquitismo, osteomalácia, caquexia, etc., nós tivemos um bom avanço. Isso não significa que algumas pessoas, alguns tutores, não possam e não procurem a Lamborghini do seu animal. Mas existem diferenças. Resto de comida e alimentos caseiros são bem diferentes. Resto de comida tem variação nos teores de nutriente. Eles são extremamente heterogêneos, têm alto carboidrato, baixa proteína, têm digestibilidade incerta, conceito de palatabilidade humano, que inclusive pode ser tóxico, cebola, alho são tóxicos, então se você pegar alimentos que contêm uma grande quantidade, arroz com alho, sobrou, vou dar para o meu cachorrinho, vai provocar toxicidade. Já alimentos caseiros formulados por zootecnistas, engenheiros agrônomos, médicos, veterinários que têm expertise da formulação, eles apresentam alta palatabilidade, uma boa variedade de ingredientes e de alimentos que a gente tem, uma apresentação, uma ótima aceitação. Eu posso fazer dietas específicas, por exemplo, dietas hipoalergênicas para obesidade, para animais que têm alguma disfunção metabólica ou fisiológica. Eu trabalho com ingredientes corretos, eu tenho uma confiabilidade naqueles ingredientes, porque eu sei que eu estou trabalhando. Frescos de alta qualidade.
Só que, a partir do momento que ela é cozida, ela precisa de suplementos adequados. Nesse suporte nutricional, eu posso dar suporte, além dos animais saudáveis, para doenças com fundo nutricional. Posso trabalhar relação da nutrição e genética. Hoje nós sabemos que tem raças que têm e que precisam ser trabalhadas de forma diferente. Exemplo, poodles. O poodle, ele tem uma genética muito predisposta a ter hepatotoxicose ou hepatite tóxica por cobre. O husky siberiano, ele tem mala absorção de zinco. Então, eu posso trabalhar o zinco da dieta dessa raça de uma forma diferente. Pastor alemão tem propensão a pancreatites nutricionais. Então, eu posso trabalhar a gordura desse alimento. Beagle tem hiperproteinemia e exotemia. Eu posso trabalhar a dieta desses animais. E aí tem uma série de coisas que, com o suporte nutricional individualizado, eu posso traçar as dietas, fazendo as adequações da forma que eu quero. Aí, a nutrição é a mesma. Eu faria adequação nos nutrientes para atender aqueles indivíduos especificamente. As dietas nutricionais, elas estão cada vez mais raras, se bem que elas estão voltando por exatamente essa moda da alimentação individualizada. As pessoas sempre perguntam, deixa eu ver se tem. Desculpa, tá, gente? Ok. As pessoas sempre perguntam, onde que eu estava? Parei. Aqui. Se o ser humano não precisa de nutricionista, por que que o cão vai precisar? Ou o gato? E eu sempre respondo, você está coberto de ração ou razão. O ser humano, ele, ao longo de milênios, o que salvou ele da extinção foi exatamente ele ter essa dieta super diversificada. Então, quando ele tinha escassez e fartura, e até hoje, de determinados alimentos, ele moldava a alimentação dele de uma maneira muito diversificada. Então, o ser humano, ele come todos os grupos, desde legumes, verduras, frutas, proteínas, vegetais e animais. Ele come lácteos, queijo, etc. Tanto que, quando a gente pega um guia de tabelas de ingredientes humanos, tá? De valores nutricionais de alimentos e ingredientes humanos, tem por volta de 6 a 8 mil alimentos e ingredientes disponíveis. Cães e gatos a gente tem? Não. A não ser que a pessoa faça uma alimentação multivariada, que é o que a gente chama de multidieta. E sim, a multidieta é a nossa alimentação, a não ser que a pessoa tenha um distúrbio alimentar. O que acontece? A gente não tem essa precisão nutricional de ter que formular, etc., a não ser que sejam atletas, alta performance, ou pessoas que procuram nutricionistas para correção de hábitos alimentares. Mas, à parte a isso, quando a gente faz uma dieta multivariada, óbvio que em alguns pontos dessa dieta vão ter excessos e vão ter faltas, mas a gente corrige a partir dessa oscilação de nutrientes e de ingredientes que a gente tem. Então, se hoje eu exagero na feijoada, amanhã eu sento como um alface, tomate, uma saladinha, com muita contragosto, mas eu resolvo. E com essa
alta disponibilidade, eu acabo corrigindo as distorções que eu provoco no dia a dia, a não ser que eu tenha um distúrbio alimentar. Cães e gatos, é muito difícil a gente trabalhar com multidieta. Eu diria que é quase impossível, muito embora tenha algumas modalidades. Cães é mais fácil, mas gatos, por serem carnívoros preferenciais restritos e por terem memória gustativa apurada, é dificílimo fazer com que eles comem uma dieta multivariada. Então, acaba caindo na monodieta. E o que é a monodieta? A monodieta é a repetição de um mesmo alimento por períodos longos, ou seja, uma ingestão crônica da mesma quantidade de ingredientes e de nutrientes. Isso faz com que monodietas devam ser bem balanceadas para evitar excessos e faltas. Um exemplo, não tem problema se eu comer 20 castanhas do Pará hoje. Vocês acham que tem problema? Sento, vou tomar um chopinho, eu adoro castanha do Pará. Tome cuidado, professor. Pois é, mas eu vou comer 20. Vai acontecer nada. Não vou ter selenose aguda. Para eu ter selenose aguda, eu precisaria de comer mais de 200. Mas se eu comer 20 castanhas do Pará todos os dias, como eu já vi um caso acontecendo, e aí é o que a gente chama de ortorexia. O que é ortorexia? É o desejo de comer tão bem que acaba comendo errado. Uma moça que resolveu abrir mão de uma série de alimentos, ela se tornou estritamente vegana. Não estou criticando o veganismo, pelo contrário, estou criticando a prática de fazer alimentações estritamente restritas sem avaliá-las bem. E ela descobriu os leites, entre aspas, de castanhas. E sim, existe leite de coco, leite de amêndoas, e ela resolveu fazer leite de castanha do Pará. Então, ela pegava 20 castanhas do Pará, ela colocava no liquidificador com água, batia, coava e tomava. 6 meses ela começou a ter alopécia generalizada, soltar tufos de cabelo na mão. Tufos. Uma selenose crônica absoluta. Ela ingeriu tanto selênio em 6 meses que ela teve que fazer um processo de detoxificação sério. Exatamente, aí está o excesso. Se ela tivesse comido 10 castanhas e daqui 2 meses, e ainda depende do local, porque não é toda a castanha do Pará que tem alta quantidade de selênio. É que a maioria das plantações está em solo selenífero. Mas se ela não é plantada em solo selenífero, ela não vai ter selenometionina. Mas, enfim. Carências. A repetição de carência, mesmo que seja pequenininha, ela é complicada. Se eu vou tendo uma carência crônica de uma determinada coisa, eu vou acabar expressando aquela alteração metabólica referente àquele nutriente. Então, a monodieta precisa de ser formulada. A multidieta é importante ter médias, mas não precisa ser cravado. E aí, gente, na nutrição, a gente pode trabalhar desde a nutrição intensiva, intensivismo, com o animal hospitalizado, criticamente enfermo, e aí a gente trabalha com modalidades de alimentação enteral, parenteral, microenteral. A nutrição vai ser basicamente a mesma, só vamos fazer adequações.
Obesidade, alterações digestivas, insuficiência renal crônica, síndrome urológica, câncer, tumores. Hoje está bem em moda a dieta cetogênica para câncer. Hepatopatias, insuficiência pancreática, insuficiência cardíaca congestiva, deixando bem claro que cães têm grandes diferenças na nutrição para insuficiência cardíaca quando comparada a humanos. Eu não preciso diminuir a gordura. Cães são HDL naturais, ou seja, eles têm a lipoproteína HDL alta, enquanto que humanos é baixa. Eles têm a LDL baixa, enquanto que humanos é alta. Então, cães raramente vão ter problemas de arteriosclerose, enquanto que humanos vão ter muito. Desordens nutricionais locomotoras, doenças neuromusculares, genéticas, etc. E aí, as ferramentas para a formulação, nós normalmente usamos tabelas de necessidades nutricionais, tabelas. E aí, quais seriam? Desde o NRC, AFICO, FEDIAF, ABIMPET, Manual ABIMPET. A gente usa tabelas de alimentos e métodos para cálculos de ração. Pontos importantes, então, eu já falei para vocês, adiantei isso. Então, tipo de alimentação multivariada, etc. E, a partir de agora, para que vocês trabalhem com modalidades, é preciso das bases. E a base é o conhecimento nutricional de cães e gatos, com as suas várias diferenças, o conhecimento dos alimentos, ingredientes e o conhecimento da prática de formular. Para isso, vocês vão precisar de estudar, de ter todas as disciplinas. Esse é o NRC, é 2006, é basicamente onde nós temos as recomendações, de onde surgiram essas recomendações, etc. Mas nós temos outros também. Esses são, cada um, por exemplo, a AFICO é um guia dos Estados Unidos para fabricantes de ração. O FEDIAF é um guia da Comunidade Comum Europeia para fabricantes de ração. Tem algumas normas, algumas definições, mas para vocês trabalharem, aí agora vocês têm que desenvolver essa parte, então, conhecimento de nutrientes, todos eles, e as especificidades para cães e gatos. Depois, as diferenciações nas várias fases fisiológicas, filhotes, adultos, fêmeas gestantes, lactantes, animais senis, obesos, atletas, etc. Depois, nós temos que ver diferenciações de doenças que a gente pode trabalhar nutricionalmente, já mostrei para vocês. Finalmente, a gente tem que conhecer os ingredientes, os nutrientes, bases, conhecer como se formula suplementos, premix, minerais vitamínicos, etc. E depois saber mesclar todo esse conhecimento formulando as dietas. Dúvidas e perguntas, turma?